Não se sabe o que é e nem se realmente existe. As únicas evidências são relatos contados por pessoas de diferentes idades, locais, classes sociais, gêneros e nível acadêmico. Mas aqui estão algumas teorias difundidas do que pode ser Sete Além. Sete Além é um universo paralelo assustador. Sete Além seria um outro mundo, um mundo terrível, decadente e povoado por criaturas estranhas. Sete Além é o umbral. Ainda que haja relatos de visitantes que vão fisicamente para Sete Além, muitos acreditam que o local seja espiritual. Estas pessoas baseiam-se em pontos comuns entre a dimensão espiritual, umbralina e Sete Além. Sete Além é o inferno. Há quem defina Sete Além como o verdadeiro inferno, uma vez que as criaturas descritas sejam malignas e tenham aparências assustadoras. Alguns relatantes e fãs consideram Sete Além como um dos círculos infernais. Sete Além é uma cidade perdida. Existe a interessante teoria que Sete Além seja uma cidade intermitente que surge e desaparece, podendo ser acessada de qualquer lugar do mundo. Sete Além é o futuro do planeta. Considerando relatos de que há edifícios de veículos muito parecidos com o da Terra, é possível afirmar que seja nosso planeta em alguns anos. Essa teoria é muito aceita entre os fãs e estudiosos de Sete Além. Sete Além é uma versão da Terra que deu errado. Uma sequência de decisões científicas, políticas e religiosas erradas, somadas a desastres naturais e cósmicos, teriam criado uma versão diferente do nosso planeta ao longo da história. Sete Além é sinônimo de medo e desconhecido. Muitos acreditam que Sete Além seja mais que um lugar específico, mas o conceito de sobrenatural em si, como um coletivo de locais e criaturas passadas, presentes e futuras, mágicas e tecnológicas, reais e imaginárias. Mas afinal, como ir para Sete Além? Diversos relatos e teorias apontam para diferentes métodos de acessar Sete Além, seja de forma intencional ou acidental. Abaixo eu compilei algumas das formas mais populares de relatos da internet. Através dos sonhos. Durante o sono, nossa mente pode acessar outras dimensões. Algumas pessoas relatam ter visto Sete Além em sonhos lúcidos, onde se sentiam plenamente conscientes e, por vezes, encontravam entidades desse mundo. Projeção astral. Praticantes da projeção astral, técnica que permite a saída do espírito do corpo físico, afirmam ter alcançado Sete Além durante essas experiências extracorpóreas. Ritual do elevador. Esse método envolve entrar sozinho em um elevador de um prédio com muitos andares e seguir uma sequência específica de botões: subir ao quarto andar, descer ao segundo, subir ao sexto, depois ao décimo. No décimo andar, pressionar o botão para descer ao quinto. Nesse momento, uma mulher desconhecida pode entrar no elevador. É crucial não interagir com ela. Em seguida, pressionar o botão para o térreo. Se o elevador começar a subir ao invés de descer, acredita-se que você está no caminho de Sete Além. Ônibus misterioso. Há relatos de pessoas, no caso o primeiro relato mencionado, ao embarcar em ônibus durante a noite, especialmente em linhas pouco movimentadas, acabaram sendo transportados para Sete Além. Algumas dessas experiências ocorrem após os passageiros expressarem, em voz alta ou mentalmente, o desejo de ir para lá. Portais espontâneos. Alguns acreditam que portais para o Sete Além podem se abrir a qualquer momento, em qualquer lugar sem aviso prévio. Isso significa que atividades cotidianas como levantar à noite para ir ao banheiro podem inesperadamente levar alguém a essa realidade alternativa. Rituais específicos. Existem também relatos de pessoas que realizaram rituais específicos envolvendo símbolos e encantamentos com o objetivo de acessar Sete Além. No entanto, detalhes sobre esses rituais são escassos e envoltos em mistério. Experiência de quase morte. Algumas pessoas que passaram por experiência de quase morte relatam ter vislumbrado realidades semelhantes a Sete Além, sugerindo que momentos limítrofes entre a vida e a morte podem proporcionar acesso a essa dimensão. Locais específicos. Certos lugares, como encruzilhadas, ruínas antigas ou áreas com alta atividade paranormal, são considerados pontos de acesso para Sete Além. Frequentar esses locais durante horários específicos, como a meia-noite, poderia aumentar as chances de travessia. Espelhos. Há quem acredite que espelhos podem servir como portais para outras dimensões. Encará-los fixamente por longos períodos ou realizar rituais diante deles poderia abrir uma passagem para Sete Além. Por fim, tecnologia. Alguns relatos modernos sugerem que dispositivos eletrônicos como computadores ou smartphones podem, sob certas circunstâncias, servir de portal para Sete Além.
especialmente ao acessar conteúdos relacionados a essa dimensão. Agora por fim nesse vídeo, contarei o primeiro relato de Sete Além, que se baseia no ônibus, o ônibus de Sete Além. A história do ônibus é um dos relatos mais enigmáticos da internet e faz parte de uma suposta dimensão paralela chamada Sete Além. Esse lugar misterioso seria uma realidade alternativa ao nosso mundo, repleta de ruas desconhecidas, construções antigas e um ambiente sombrio e angustiante. O relato mais famoso se inicia com o protagonista da história contando que estava voltando para casa depois de um dia comum. Ele pegou um ônibus como fazia sempre, mas ao longo do trajeto percebeu algo estranho. O veículo seguiu um caminho diferente do habitual. No começo, ele pensou que o motorista estivesse apenas desviando por algum motivo, mas aos poucos começou a notar que as ruas estavam erradas. O cenário lá fora parecia antigo, decadente, como se estivesse em um lugar abandonado há décadas. Os postes estavam enferrujados, as luzes piscavam e havia pouquíssimas pessoas nas ruas, e as que estavam pareciam estranhas. Os passageiros do ônibus também começaram a lhe causar calafrios. Eles não falavam, não interagiam, apenas olhavam fixamente para ele, com expressões vazias e olhos fundos. O ar dentro do ônibus ficou pesado, quase sufocante, e ele começou a suar frio. Ao perceber que algo estava muito errado, tentou perguntar ao cobrador qual era o destino daquele ônibus e o cobrador apenas respondeu, em um tom monótono e seco: "Estamos indo para Sete Além." O nome não fazia sentido para ele, e o desespero começou a crescer. Ele tentou se levantar e pedir para descer, mas percebeu que o ônibus estava em alta velocidade e a cidade ao redor se tornava cada vez mais sombria e estranha. As construções pareciam ruínas de um tempo desconhecido, e o céu tinha uma tonalidade que ele nunca tinha visto antes, um tom acinzentado, esverdeado, como se estivesse permanentemente nublado. As poucas pessoas nas ruas pareciam deformadas. Algumas tinham membros muito longos, outras não tinham rosto, apenas uma superfície lisa da pele. Ele tentava não olhar diretamente para elas, pois tinha a sensação de que se o fizesse por muito tempo, elas notariam sua presença. Em pânico, ele começou a puxar a cordinha do ônibus e gritar para o motorista parar. O motorista, no entanto, não reagia. Quando ele estava prestes a surtar completamente, um senhor idoso sentado próximo a ele segurou seu braço e sussurrou: "Finja que não percebeu. Quando o ônibus parar, desça e corra." O coração do homem disparou, mas ele seguiu o conselho. Ficou parado, fingindo que estava indiferente ao que acontecia ao seu redor. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, o ônibus fez uma parada. Sem pensar duas vezes, ele saiu correndo, sem olhar para trás. Assim que seus pés tocaram o asfalto, ele percebeu que estava de volta ao mundo real. O ônibus já não estava mais lá. Confuso e tremendo, olhou ao redor e viu que estava em um bairro comum, perto de sua casa. O relógio no celular marcava o mesmo horário que quando ele havia entrado no ônibus, como se nenhum tempo tivesse passado. Desde então, ele nunca mais encontrou aquela linha de ônibus, nem reconheceu nenhum dos passageiros. Mas algo ficou em sua mente. O que aconteceria se ele não tivesse saído a tempo? Bom, basicamente esse foi o vídeo sobre Sete Além. Você se lembrava dessa história? Se gostou, deixe um like e um comentário para que eu possa continuar com meus vídeos. E até a próxima.